a nossa live e passamos, então, a palavra ao presidente do Sindrochas, o senhor Ed Martins. Ed. Bom dia a todos, de maneira muito particular aí a doutor Rogério, doutor Lucas, doutor Daniel, a todos que nos acompanham, que nos assistem. Bom dia, muito obrigado por estarem participando. Um tema tão importante para as nossas empresas, né? Tão caro, e é importante realmente a gente estar aí atento, observando as possibilidades que temos de poder recuperar aquilo que às vezes não é dado de forma gratuita, né? De forma automática pelo Estado, e às vezes temos que estar judicializando em alguns casos. Para isso, o sindicato está aí, uma equipe realmente muito competente, que vem fazendo um excelente trabalho. E tivemos algumas vitórias aí, principalmente nesses 2 últimos anos, e que, obviamente, eles vão poder estar colocando aí de maneira muito particular para os senhores. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos ao que interessa. Tá bom, gente? Tenhamos uma ótima palestra, uma ótima live que possa estar nos esclarecendo. Ok? Obrigado, Ed. E, realmente, como o Ed disse, vamos ao que interessa. Essa live ela tem o objetivo de melhor esclarecer e trazer informações sobre a vitória que o Sindrochas teve na Justiça em favor dos seus associados, né? E isso é a vitória em um processo dentre muitos outros que a entidade tem ajuizado, tem em curso, buscando defender. Então, antes até de passar a palavra ao doutor Rogério, só salientar, se tem uma dúvida, né? Às vezes se vai entrar com uma ação, se não vai entrar com ação, procura saber com o sindicato se já não existe uma ação dele que atenda ao interesse da empresa. Porque muitas vezes a gente está falando de uma diferença significativa em anos de direito entre a ação já movida pelo sindicato e uma nova ação que vai ser movida, por exemplo, agora por uma empresa, né? Nesse caso aí, nós estamos tendo aí uma possibilidade de recorrer a anos aí atrás, né, que eu vou deixar para os advogados melhor explicarem, e na conversa com vocês poderem ir tratando a situação. E eu pediria àqueles que tiverem dúvida, por gentileza, vão colocando no chat, que a gente vai olhando, vai passando aos advogados, eles mesmos também estão com acesso ao chat, também podem ir pincelando e respondendo. E, então, nós temos aí a presença do Dr. Rogério Davi, Dr. Daniel Soares, Dr. Lucas Sanzon, todos advogados do escritório da Via Taíde, que presta assessoria jurídica ao Sindrochas. Então, eu passo a palavra ao Dr. Rogério para que ele conduza essa parte do trabalho. Dr. Rogério, seja bem-vindo. Rogério, me desculpe interromper aqui, só vou pedir licença aos senhores, que eu vou fechar a câmera aqui por conta de algum atendimento, mas vamos estar acompanhando aqui, ok? Tá ótimo, Ed. Céu, muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. É uma enorme satisfação podermos mais uma vez estar aqui reunidos, trazendo informações relevantes para as empresas associadas ao Sindrochas, para o setor de rochas ornamentais no estado do Espírito Santo. Eu vou pedir para o doutor Lucas compartilhar o slide. A gente vai trazer, digamos assim, o resultado final de uma ação judicial coletiva em matéria tributária que nós distribuímos em favor dos associados no ano de 2010. Nós já estamos em 2021, né? Foram 11 anos aí aguardando o desfecho do processo. Hoje em dia, essas ações em matéria tributária, elas têm um caráter de repercussão geral. O que significa isso? Significa que os processos eles ficam aguardando que a Corte Superior, ora o STF, ora o STJ, se manifeste definitivamente sobre o mérito do processo. E esse caso aqui não foi diferente. Inclusive,
Aqui tivemos algumas emoções, porque ora o STJ decidiu de uma forma, o STF decidiu de outra, porventura alguma verba foi contemplada, outra não foi contemplada. Nós imaginamos que muitos que já estão aqui presentes, de alguma maneira, já ouviram falar dessa questão da contribuição previdenciária patronal, não incidir sobre algumas verbas que compõem a folha de pagamento. Mas adiante nós vamos detalhar melhor isso, e também estaremos à disposição para tirar dúvidas. A gente vai dividir essa apresentação em partes, né? A introdução, explicando a questão da contribuição previdenciária, muito brevemente, sem juridiquês. Nosso objetivo aqui é esclarecer, né? Para quem não digamos assim, para quem não milita necessariamente nessa área, para os empresários. Em seguida, nós vamos detalhar a questão da ação judicial, as datas. Nós também vamos abordar o direito que foi contemplado ao final e também a forma que as empresas poderão recuperar esse tributo que foi pago de maneira inconstitucional, segundo ficou decidido no processo transitado em julgado. Então, nós vamos começar a primeira parte com o doutor Lucas Sanson, depois o doutor Daniel Soares também irá abordar a parte da recuperação, sem prejuízo que a gente, ao longo da exposição, possa sempre fazer um bate-bola, como a gente tem feito nas outras oportunidades, para tornar até a exposição um pouco mais dinâmica. Então, vou passar aqui a palavra para o doutor Lucas, para que ele possa já iniciar a exposição. Doutor Lucas, agora é contigo. Obrigado, doutor Rogério. Um bom dia a todos, sejam novamente bem-vindos. Queria deixar aqui registrados os meus cumprimentos também ao presidente do sindicato, o senhor Ed, meus cumprimentos ao superintendente do Sindio Rocha, o senhor Selmo, e dizer que o sindicato está sempre muito atento a essas demandas tributárias. Tanto é que nós estamos aqui só esse ano, pela terceira vez reunidos, para trazer mais uma vitória na justiça, né? No início do ano, nós viemos aqui e apresentamos uma decisão judicial em que conseguimos a redução da taxa Siscomex. Depois tivemos uma outra vitória esse ano ainda com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que muitas empresas já estão em fase de recuperação desse valor e ainda estamos em tempo de poder recuperar esses valores para outras empresas. E dessa vez nós vamos falar sobre a contribuição previdenciária. Tá? Essa é uma ação que ela foi movida no ano de 2010 pelo Sindio Rochas, e na época existia a tributação de várias verbas dentro da base de cálculo da contribuição previdenciária, que é aquela contribuição que a empresa recolhe sobre a folha de funcionários. Então, aqui no início, eu vou falar para os senhores qual que é o arcabouço legislativo, vou falar para os senhores o porquê da decisão e qual foi o direito conseguido pelo sindicato. Essa contribuição previdenciária, ela é um tributo e ela tem sua receita vinculada para a Seguridade Social. Tá? A Seguridade Social, ela engloba tanto a Previdência, a Assistência e a Saúde. Ela está prevista lá no artigo 195, inciso 1, alineada à Constituição. Tá? Então, ela fica a cargo do empregador ou da empresa ou entidade a ela equiparada que incide sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Isso está previsto na Constituição. Para regulamentar esse tributo, foi instituída a Lei 8.212, no ano de 91. Essa lei fala que essa alíquota da contribuição previdenciária será de 20% e será recolhida sobre a remuneração paga devida ou creditada a qualquer título durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho. Por que eu destaquei aqui no artigo 22, inciso 1, a expressão destinadas a retribuir o trabalho? Porque isso vai fazer diferença no próximo slide, quando a Justiça entendeu a diferença entre verba destinada a retribuir o salário e verba destinada a indenizar o trabalhador para fins de incidência da contribuição previdenciária. Tá? Então, em resumo, essa contribuição paga pela empresa, ela é destinada ao custeio da Seguridade Social, que está incluído especificamente o regime geral da Previdência Social, é destinado ao custeio desses benefícios. O contribuinte é o empregador, a empresa ou a entidade é ela equiparada, e a alíquota comum é de 20% sobre a folha de pagamento.
a base de cálculo é sobre a folha de pagamento de todo o valor que foi pago ou creditado a título de retribuição ao trabalho que foi prestado naquele mês. Tá? Essa Lei 8.212, ela já trouxe também, lá no seu parágrafo 9, artigo 28, parágrafo 9, a linha E, algumas rubricas, algumas verbas que não estarão incluídas nessa base de cálculo da contribuição previdenciária por não fazerem parte do salário de contribuição. São várias essas verbas. Eu trouxe algumas aqui a título de exemplo, como a recebida a título de incentivo à demissão, verbas recebidas a título de abono de férias, ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário, a parcela recebida a título de vale transporte, diárias de viagem, dentre outras. Ocorre que outras verbas não estão nesse artigo 28, parágrafo 9º, mas que foram alvo de um intenso debate na Justiça. Então, por conta disso, verbas que não estão compreendidas nesse artigo 28, elas também foram questionadas como possíveis de serem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, que é justamente essas verbas foram objeto do mandado de segurança coletivo pelo Sindroches, que foi movido em 2010. Na época, existia a tributação do aviso prévio indenizado e dos 15 primeiros dias que antecedem ao auxílio-doença. A discussão travada na Justiça é justamente sobre aquela expressão de retribuição pelo trabalho. A Justiça entendeu que se a verba for destinada a retribuir o trabalho, ela tem que ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária. Se essa verba ela for destinada a indenizar por algum ato ou fato esse trabalhador, ela não terá característica de natureza retributiva, mas sim natureza indenizatória, e por conta desse fato, ela não deverá incidir na base de cálculo da contribuição previdenciária. Esse tema ele foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2014. Entretanto, o processo do Sindroches não se encerrou nessa data, porque ele também questionava outras verbas, que entendia-se de cunho indenizatório também. E, na época, a União recorria desse processo para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando foi em 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele não iria analisar essa questão, por entender que essa discussão não deveria ser tratada sobre o aspecto constitucional, mas sobre o aspecto infraconstitucional, porque aquela Lei 8.212, em seu artigo 22, trazia a expressão retribuição para o trabalho, expressão que não estava contida no artigo 195, inciso 1, alinear da Constituição Federal. Então, o STJ decidiu que o aviso prévio indenizado e os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença, eles não podem ser incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária. Posteriormente a essa decisão e confirmada pelo Supremo, a União, através do Ministério da Economia, em 2020, emitiu um parecer vinculante, que vincula tanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto a Receita Federal, para não atuar os contribuintes. O que a Procuradoria e o Ministério da Economia decidiram? Não incidirá aviso pré-indenizado sobre a contribuição previdenciária patronal, contribuição de terceiros e quanto o SAT e o RAT. A mesma inteligência, a mesma regra foi aplicada também para os 15 dias primeiros que antecedem o auxílio-doença. Na ação coletiva do Sindroches, seguindo o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ele justamente decidiu que o aviso prévio indenizado ele não possui caráter retributivo, ele possui um caráter de indenizar o trabalhador que não teve aquele aviso dado pelo seu empregador no tempo que deveria ser dado. Eu citei até aqui um exemplo, um dos fundamentos da decisão, que peço vênia aos senhores para poder destacar. A decisão fala o seguinte: o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador, que não for alertado sobre a futura rescisão contratual com antecedência mínima. Destarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar o dano. Então, por conta dessa razão de decidir, o STJ entendeu que essa verba não poderia fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária, porque ela é uma verba de caráter indenizatório e não remuneratório. A mesma inteligência foi aplicada na importância paga nos 15 dias que antecede ao auxílio-doença ou auxílio-acidente. O STJ e a Justiça Federal aqui do Espírito Santo entendeu no processo do Sindroches que essa verba também não tem caráter remuneratório ou retributivo, mas sim caráter indenizatório.
Então, após um debate ferrenho na Justiça com relação a essas verbas, se são de caráter retributivo, remuneratório ou de caráter indenizatório, veio a decisão final, que ocorreu agora no dia 10 de agosto de 2021, e a Justiça Federal bateu o martelo, e o direito obtido pelo sindicato nessa ação coletiva é referente ao afastamento dessas cobranças, ou seja, afastou-se o aviso prévio indenizado e os 15 dias anteriores ao auxílio-doença ou auxílio-acidente da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aqui inclui-se também o RAT e o SAT. A Justiça também reconheceu para o setor de rochas, associados do Sindi Rochas, o direito a compensar pela via administrativa, ou seja, não precisa de outra ação judicial. Todos os senhores participantes associados ao Sindi Rochas já possuem esse direito e podem utilizá-lo a partir de amanhã, tá? Que é o direito à compensação administrativa dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. A ação ela foi ajuizada dia 8 de junho de 2010. Então, como a Justiça reconheceu que deve se recuperar os 5 anos anteriores ao protocolo, ao início dessa ação judicial, os senhores terão o direito de recuperar esse valor a partir de 2005. Né? Serão aí quase 16 anos de recuperação. Tá? E também a Justiça Federal reconheceu que esse crédito do passado, que vai ser apurado a partir de 2005, ele deve ser corrigido pela taxa Selic. Então, a partir daí, a Justiça Federal encerrou a ação coletiva do sindicato, garantiu o direito de excluir essas duas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária, que é aquela que recolhe sobre a folha de pagamento, a folha de salário dos funcionários da empresa, bem como o direito a recuperar o que foi pago indevidamente, de 2005 para frente, devidamente atualizada pela taxa Selic. Agora, eu acho que creio que é o ponto mais importante para os senhores, que é a forma de recuperação desse crédito. Tá? Fiz uma divisão aqui na apresentação, e esse ponto aqui eu vou passar para o Dr. Daniel Soares poder abordar. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sindi Rochas pela iniciativa dessa live para tratar desse tema. Agradeço o Lucas aí pela explanação até aqui. Eu acho que o tema ficou bem claro. Se você puder passar o slide, Lucas, por favor. Sim, já passou já. Então, a recuperação desse crédito, ele ocorre pela compensação pela via administrativa. Então, como o Lucas colocou, essa ação foi ajuizada em junho de 2010, então retroage, né, o direito à compensação de valores pagos indevidamente, ou seja, contribuições previdenciárias que incidiram indevidamente sobre o aviso prévio indenizado e os 15 dias primeiros do afastamento. Então, as empresas elas devem apurar e planilhar os valores desde junho de 2005. A gente que está bem perto aí das empresas do setor de rochas, a gente sabe que as empresas, por vezes, utilizavam alguns sistemas, né, de recursos humanos, então, muitas vezes, sistemas foram alterados, então, o primeiro trabalho aí das empresas é ir atrás dessas informações, buscar o que foi pago de aviso prévio, que foi pago de 15 dias de afastamento, né? Posteriormente, verificar o que incidiu também, né, sobre esses valores, lembrando que o setor de rochas, durante muito tempo, ele foi obrigado, era necessário, e depois era facultativo, estar no regime da contribuição patronal sobre a receita bruta, que era um regime de recolhimento substitutivo ao da folha de pagamento. Então, tem que ser observado nesse período a incidência, né, da contribuição previdenciária, considerando que a gente está falando da contribuição previdenciária patronal, os 20%, e também o RAT. E, posteriormente, né, a verificação, fazer apurar e planilhar esses valores, corrigir pela Selic, a empresa ela vai poder promover a compensação do crédito com outras contribuições previdenciárias. E aqui a gente faz uma ressalva, né? Contando o histórico, desde 2007, a Receita Federal ela
ela cuida da apuração, né, e arrecadação das contribuições previdenciárias. No entanto, a legislação ela não permitia que as contribuições previdenciárias fossem compensadas, os créditos de contribuições previdenciárias fossem compensados com outros tributos e vice-versa. No entanto, recentemente, né, a gente teve uma mudança da legislação. Então, a partir da introdução do E-Social e a partir do momento em que as empresas elas passem a apurar as contribuições previdenciárias sobre o E-Social, lembrando que o E-Social ele foi introduzido em etapas, então não necessariamente a partir do momento que a empresa começou a utilizar o E-Social, ela passou também a apurar as contribuições previdenciárias para o E-Social, mas a partir do momento que essas empresas apuram as contribuições previdenciárias para o E-Social, os créditos oriundos de pagamento indevido maior dessas contribuições previdenciárias, elas podem ser utilizadas para pagamento de outros débitos. Então, a gente tem dois regimes, né? Um regime antes da utilização do E-Social, que só é permitido compensar a contribuição previdenciária com contribuição previdenciária, e um regime posterior, que é permitido compensar com os tributos administrados pela Receita Federal. A gente também sempre faz a ressalva, quando a gente está falando de recuperação de tributos, que as empresas, dependendo do seu regime tributário, seja lucro real ou lucro presumido, elas têm que promover a escrituração contábil, né, que é o reconhecimento desses créditos na sua escrita contábil, e também os reflexos na tributação federal, dependendo de cada regime. Então, é sempre importante a empresa observar, pois ela está tendo um ganho e como que isso influencia na apuração dos tributos federais, principalmente. As disposições sobre a compensação estão contidas na Instrução Normativa 1717 de 2017, e a gente também fica à disposição para outras dúvidas também referente à forma da compensação desses tributos. Certo? Só fazendo um alerta que as empresas do Simples Nacional, como elas são tributadas no anexo 1 ou no anexo 2, né, dependendo da atividade dela, ela recolhe a contribuição previdenciária patronal sobre o seu faturamento. É um pedacinho daquela alíquota unificada. Quem está no anexo 4, só para exemplificar, né, é diferente. O anexo 4 é para empresas de serviço. Alguns tipos de serviços estão no anexo 3, alguns estão no anexo 4. No anexo 4, mesmo você recolhendo a parte de tributos de forma unificada, a contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha. Então, nesse caso, você teria esse efeito aqui. Mas quem recolhe sobre o faturamento, até mesmo naquele período, né, que prevaleceu a opção pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, naturalmente você elegeu uma base de cálculo que não a folha de pagamento. Então, a discussão se o que você recolheu tem natureza indenizatória, natureza remuneratória, perde um pouco de sentido. Então, as empresas do setor de rochas, elas têm que atentar para o período em que elas estavam ou no lucro real ou no lucro presumido, onde a contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de pagamento, e também a excluir aquele período em que a contribuição previdenciária patronal estava alocada na receita bruta. Vamos Só para abrir fazer aqui. mais um adendo também, com relação a essas duas verbas, que é o aviso prévio indenizado e os 15 dias, a partir de 2020 já não é mais cobrado pela União, tá? E nem a Receita Federal está autorizada a constituir esse débito caso a empresa não tenha recolhido. Entretanto, como essa ação judicial coletiva do Sindirocha é de 2010 e somente muitos anos depois a Receita Federal veio reconhecer a não incidência dessas duas verbas, pode acontecer de ter muito período que a empresa pagou indevidamente essa contribuição com a inclusão desses valores. Então, é interessante a empresa realmente olhar a sua parte fiscal e verificar se de 2005 para frente ela incluiu essas duas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Se ela incluiu, ela tem direito a recuperar esse valor devidamente corrigido. Senhores, então a gente encerra aqui a nossa apresentação, tá? Nós estamos aqui à disposição para esclarecer eventual dúvida
E, Selma, estamos à disposição aqui para poder abrir para as perguntas. Que só pediria para interromper aí para visualizar o compartilhamento. Estou interrompendo. Um questionamento que a gente tinha, né, que não era um questionamento, chegou até mais um aqui do Francisco, mais um ponto que a gente ia até abordar, que tinha sido alvo da nossa conversa, mas vocês abordaram aí, no dia que a gente conversou, o doutor já falou assim, porque tem coisas que a Receita já não cobrava, mas ela passou a não tributar ou não exigir depois de iniciado o processo. Então, como você mesmo alertou, doutor Lucas, que aí de 2005, de junho de 2005, né, teve recolhimentos de alguma dessas duas contribuições aí em cima da folha, tem direito, a questão de ver, né, ver o volume e poder desenvolver. Mas chegou um questionamento aqui do Francisco, não mas ele colocou aqui, né? Além do aviso prévio indenizado, auxílio-doença, auxílio-acidente, que outras verbas de mesma natureza poderão ser consideradas? Objeto de recuperação de respeito somente aos 20% relativo ao encargo patronal para o INSS, ou inclui-se também a contribuição para terceiros, tal qual salário de educação, INCRA, SES, SENAI, SEBRAE, etc. Qual a sugestão para a elaboração de memória de cálculo para fins de instrução do pedido? A partir de quando já é possível excluir essas verbas da base de cálculo? A folha de novembro de 2021 já poderia ser contemplada com essa exclusão? Essas são 4 perguntas que aí eu deixo aí para vocês vejam entre vocês quem vai responder o quê, mas se for apresentar pelo nosso companheiro Francisco, a quem a gente agradece aí a participação não só nessa, mas como várias outras lives que a gente tem abordado, ele está sempre contribuindo. Bom, Selmo, com relação à pergunta 1, né, hoje em dia existe questionamento de várias verbas, tá? Entretanto, na ação coletiva do Sindirochas, só contempla essas 2 verbas, tá? Que é o aviso pré-indenizado e os 15 dias antecedentes ao auxílio-doença, auxílio-acidente. E só fazer um adendo também, Lucas, um alerta. A gente está falando aqui de um direito garantido por uma ação judicial, então as empresas têm toda a segurança jurídica agora de daqui para frente e para trás também está recuperando isso. Um exemplo só, foi objeto da nossa ação o terço de férias, para que também não houvesse incidência das contribuições previdenciárias. Durante um tempo, havia uma jurisprudência favorável para as empresas, para a não incidência do terço de férias. Isso foi alterado recentemente. Então, isso mostra também a importância das empresas, quando elas planejam, né, e querem ter segurança jurídica total, aguardar o deslize do processo judicial. Então, no processo judicial, o que a gente tem foram essas 2 verbas que foram autorizadas mesmo as empresas a estarem excluindo da contribuição previdenciária com segurança jurídica, tá? Existem outros debates? Existem, mas esses debates não foram tratados na ação ou são de outros entendimentos que podem vir, claro, entendimentos jurídicos diferentes, tá certo? Deixa eu só... ainda na primeira questão ou nós estaríamos avançando em outra aí? Não, eu ia avançar para a segunda. Tá, mas então só pegar um adendo, porque a gente sabe, por exemplo, que às vezes ou a empresa acaba tendo uma ação dela, ou de repente alguma outra entidade entrou com uma ação, vamos supor que ela tenha aí uma concessão de liminar, ou tenha uma decisão ainda não definitiva, né, que não tenha transitado em julgado. E aí a gente pode falar assim, igual esse exemplo que você falou de um terço de férias. Essa ação do Sindirochas tem só a questão dos 15 dias que antecede, né, o benefício do auxílio-doença, auxílio-acidente, e também do aviso prévio indenizado. Já a outra, ela envolve isso, mais um terço de férias, mais uma outra situação. Eu entendo que talvez
isso aí seja do conhecimento de todos, mas é sempre bom a gente frisar, a empresa ela não pode ficar, de repente, jogando, ora usa uma ação, ora usa outra, né? Ela tem que, pelo que a gente conversou, ela tem que ter uma base em que ela se calçou para aquilo ali. Não é esse o entendimento? Esse entendimento, desde que ele esteja usando, por exemplo, ela tem ações de duas entidades, né? Mas os objetos são diferentes. Por exemplo, na ação do Sind Rocha, nós conseguimos excluir o aviso prévio e os 15 dias, né? Então, a empresa poderia recuperar com base nessa ação judicial do Sind Rocha. Se uma outra ação individual ou de outra entidade, ele conseguiu o direito de, por exemplo, uma verba, salário maternidade, aí ele poderia fazer uma recuperação específica para aquela verba, de acordo com a ação individual dele ou de outro ente coletivo. Também eu acho que é bom registrar, Selmo, que veja bem, não é que a gente pediu na ação judicial apenas as 2 verbas, nós pedimos várias verbas aqui. Só que realmente o judiciário, em alguns momentos, ele sempre negou hora extra, né? Algumas verbas assim, agora me foge aqui um terço de férias, adicional noturno, né? Enfim, a gente pediu todas as verbas que a gente entendia que, na verdade, o empresário está indenizando o trabalhador, né? Não está necessariamente remunerando, até porque o trabalhador não está à sua disposição ali. A gente sabe que você remunera também o trabalhador que está à sua disposição. Mas tem situações, por exemplo, que é nítido como o texto constitucional de férias. Inclusive, o texto constitucional de férias teve um fla-flu aí, né? Teve primeiro vitória para a fazenda, depois vitória para o contribuinte, depois para a fazenda para o contribuinte e, no final, pacificou desfavorável ao contribuinte. Então, hoje em dia, realmente, foi até início desse ano, né, Lucas, que o STF entrou em matérias que até então ele não entraria, mas, enfim, ele entrou e realmente mudou vários entendimentos que estavam até consolidados no âmbito do STJ, né? Mas o fato é que a ação do sindicato transitou reconhecendo essas 2 verbas. Não quer dizer que a gente não tenha pedido todas as outras. Pedimos, mas não foram contempladas, segundo o entendimento do judiciário, essas naturezas estão remunerando o trabalhador. Ok. Pode prosseguir nas outras. O item... Tá falando, né? Pode falar. O item 2 é sempre bom lembrar, né? As contribuições incidentes sobre a folha são 3 contribuições, a contribuição patronal, a alíquota de 20%, a contribuição que é denominada de RAT ou SAT, tem gente que chama também de GIL-RAT, que é de 3%, e também temos as contribuições de terceiros, que o setor de rochas, se minha memória não esteja me falhando, enganando, é 5,8%. Então, a gente tem sobre a folha de pagamento 28,8% de contribuições. Na ação do Sind Rochas, foi tratado somente as contribuições previdenciárias, que é a contribuição patronal de 20% e a contribuição do RAT e SAT, que é de 3%. A contribuição de terceiro não foi objeto da decisão proferida na ação judicial. Então, o direito garantido é só para que não seja incluído nas contribuições previdenciárias, ou seja, os 20% e os 3%, as verbas indenizatórias do aviso pré-utilizado e os 15 primeiros dias do afastamento por auxílio-doença, tá certo? Só para acrescentar nesse ponto, Daniel, conforme eu falei na minha explanação, em 2020, o Ministério da Economia editou uma portaria SEI, um parecer SEI, junto com a PGFN e Receita Federal, já não cobrando mais ou exigindo a inclusão dessas 2 verbas, tanto na base de cálculo da CPP, a Contribuição Previdenciária Patronal, SAT e RAT, e de terceiros. Ou seja, desde 2020, as empresas já não precisam mais incluir essas verbas, incluindo terceiros também. Tem a terceira pergunta. Qual a sugestão para a elaboração de memória de cálculo para fim de instrução do pedido de habilitação? Veja só, nesse caso, a gente está tratando de contribuição previdenciária, tá? Esse tipo de recuperação de contribuição previdenciária tem um regramento específico, e não é necessário habilitar o crédito, tá?
está contemplado na Instrução Normativa 1717 de 2017 da Receita Federal. Então, essa planilha vocês vão ter que colocar o valor que foi recolhido, atualizar com a Selic acumulada do período e depois fazer a compensação através da GFIP. Quarta pergunta. E como são eventos, né, Lucas? Acaba que são eventos, né? O aviso pré-indenizado é fruto de um desligamento, né? E o auxílio acidente também, os 15 dias primeiros também são eventos. Então, a empresa tem que levantar esses eventos que ocorreram nesses últimos 16 anos, verificar o que foi pago em relação a esses eventos e, como o Lucas falou, calcular a contribuição previdenciária que incidiu sobre isso. E aí atualizar também. Mas é importante, assim, são eventos, então tem que ir atrás desses eventos aí de desligamento ou de auxílio-doença. Em relação ao questionamento quarto, a partir de quando já é possível excluir? Bom, isso aí foi respondido na explanação. A Receita Federal ela já não exige essa inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária, SAT, RAT, terceiros, desde 2020, tá? Mas caso a sua empresa tenha incluído, sua empresa já pode parar de incluir desde já. O direito já foi encerrado de forma favorável e a ação já transitou em julgado. E aí, doutor Lucas, a compensação, no caso aí, já pode ser iniciada, já tendo sido feito o levantamento, ela já pode ser, né, feita a partir de agora. Pode, já está autorizado. E fica aberto aí se alguém tem mais algum. Qual o número do parecer SEI da PGFN? Olha, eu não lembro que são vários números, né? Mas eu posso estar aqui no slide, eu posso colar aqui, ou então depois encaminhar para o senhor Francisco. Uma observação que eu faço, não necessariamente com relação a essa ação, mas como foi falado a questão da atualização pela taxa Selic, né? Nós entramos, né? Temos uma ação aí questionando uma tributação sobre esses casos de atualizações, não é isso, doutor Lucas? Nós temos sim, nós entramos agora no mês de agosto, uma ação judicial, mandado de segurança coletivo, cujo desfecho também será favorável. Esse mandado de segurança discute a tributação da taxa do imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL sobre a taxa Selic na recuperação do crédito tributário. Então, a partir do momento que a ação do Cindy Rochas for julgada, essa que nós entramos agora esse ano, o Supremo decidiu favorável ao contribuinte em forma de repercussão geral. O que quer dizer isso? É efeito para todos, tá? Então, assim que tiver uma decisão favorável para o Cindy Rochas nessa ação também, a taxa Selic na recuperação do crédito tributário, seja por compensação ou restituição, tá? Ela não mais será tributada pelo imposto de renda da pessoa jurídica e pela contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Mas, por enquanto, não tem autorização ainda. Estamos esperando a decisão judicial, mas o STF já pacificou a matéria a favor do contribuinte. Então, é provável que o desfecho seja favorável. Ok. Já abre aí, ver se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento sobre essa questão que foi tratada. Aproveitar aí a presença do doutor Lucas, doutor Daniel, doutor Rogério. E, óbvio, né, independente das perguntas e dos questionamentos aqui, mesmo em outro momento, a nossa assessoria jurídica pode ser acionada aí para esclarecer as dúvidas e as orientações que se façam necessárias. O doutor Lucas acabou de postar aí o número dos pareceres 100, está no chat, né, que foi aquela solicitação do Francisco. Vamos verificar aí com nossos participantes se há mais algum questionamento, mais alguma observação, alguma orientação que se busque. E sempre lembrando, né, foi aquilo que nós falamos anteriormente, ao se buscar mover uma ação, ou na dúvida se já existe uma ação ou não, embora o sindicato, periodicamente, ele divulgue uma atualização dos processos coletivos que a gente tem em defesa dos interessados, faz uma consulta, a gente não tem problema nenhum em informar quais são esses processos aí, que envolvem uma série de questões. E como o doutor Lucas falou, acho que foi o doutor Lucas, o doutor Rogério,
esse ano foi um ano aí de boas notícias nessas ações, né? Nós temos aí algumas vitórias importantes aí para o setor. Nós não estamos vendo nenhuma outra ponderação. Eu perguntaria aí ao Edson, que estava está com a câmera, mas está nos acompanhando, se ele tem alguma observação, se ele quer fazer algum comentário. E lembrando que mais tarde nós vamos estar disponibilizando essa palestra, essa live, no canal do YouTube do Cindy Rocha, para ficar disponível aí para consultas. Ed, alguma observação? Só mais uma vez agradecer aí aos doutores que prestaram esse esclarecimento e aos participantes, reforçando aí a importância de participar, de buscar realmente formação, esclarecimento para que possa fazer o melhor aproveitamento dos benefícios da lei, né? Que a gente pode estar aí contribuindo. E dos serviços que o Cindy Rocha vem prestando. Então, procure realmente estar participando do Cindy Rocha aí de maneira mais ativa para poder aproveitar dos benefícios que ele vem trazendo aí para o setor de rochas. A todos, muito obrigado, um ótimo dia para vocês. E até aproveitando, né, que você falou de participar, poder usufruir dos benefícios, a gente também lembra que participar para que a gente possa, às vezes, ter a informação para buscar algum benefício, né? Porque, às vezes, a coisa está acontecendo lá na ponta da empresa, né, e a gente aqui não está sabendo. Quer dizer, a maior capilaridade que o setor tem são as empresas. Então, se está apertando o sapato lá, alguma coisa aqui, um questionamento ali, a gente vai vendo e, às vezes, isso se transforma numa ação ou em alguma medida que vai beneficiar não só aquela empresa, mas todo o setor. Importante também o efeito multiplicador, né? Aproveitando aí as pessoas, o efeito de levar essa informação para outras empresas, mesmo que não estejam dentro do sindicato, importante que possa estar replicando essa informação e fazendo o convite para que venham participar conosco, né? Sabendo que nosso lema é justamente o quê? Juntos somos mais fortes. Então, vamos buscar essa união, essa participação para trazer. E reforçando aquelas dificuldades, aqueles problemas que vocês encontram aí no dia a dia, tragam para o sindicato que a gente vai buscar maneiras de trazer solução. Perfeito? Valeu, gente. Um abraço. Eu vou pedir só ao Ed que permaneça, só para a gente fazer o registro oficial aqui, Ed. Eu não 3 aqui, porque senão a nossa assessoria de imprensa me pega depois. Então, atenção aí, quem está visível. A Rina não é mansa, não, tá? Vamos lá, atenção. É Porto Firme, né? Já está, o sobrenome já diz, né? Opa, peraí, tem mais uma questão aqui, mas deixa eu só fazer o clique. Só um instantinho. 1, 2, 3 e já. Peraí, de novo, que o doutor Rogério está mexendo. 1, 2, 3 e já. Feito. Entrou uma questão aí, ela está perguntando, essa ação beneficia as empresas que eram associadas no ano de 2005 ou para as que são associadas agora? Independente do tempo de associação, a empresa pode se beneficiar. Ok. Então, com isso a gente encerra. A gente agradece aí a todos que participaram até agora e vamos tocar em frente. Doutor Rogério, doutor Davi, doutor Rogério, Davi, doutor Lucas, doutor Daniel, obrigado. Obrigado, presidente, pela presença. Obrigado a todos. E vamos Esperamos estar juntos aqui brevemente também, trazendo novas notícias e sempre estaremos à disposição para esclarecer as empresas associadas. Perfeito. Como sempre, ótimas notícias, né? Sempre vem. Tomara. A gente trabalha para isso. Perfeito. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Logo. Tchau.